Olá, sejam bem-vindos ao Spoilercast, nosso podcast semanal, onde você tem notícias, tem o que está chegando no serviço de streaming e tem algumas coisinhas que a gente assistiu que a gente vai comentar, né? Hoje nós estamos em 3, apesar de não parecer. Eu sou o Fabiano Xavier, eu estou com a Samantha. Olá. E o Danilo também está com a gente. Quer ver, Danilo? Olá, pessoas. Eu hoje não estou com o Fabiano. Nós não gravamos no dia exato desse final de semana. Eu tive uns problemas de saúde e não podemos gravar. E então eu farei participação nesse podcast à distância. O Fabiano vai me ajudar isso na edição. Então aproveitem o programa, desculpem se ele ficar muito longo, se inscrevam no canal, se puderem, apoiem nosso trabalho, dá o gostei e compartilhem com os amigos. É isso aí. Sejam bem-vindos e roda a vinheta. Estamos de volta. E aí, Samantha, como tem passado? Tenho passado bem. Tem feito o que de bom? Fiz muito bolo essa semana. Estou trabalhando numa parede nova aqui em casa. Como vocês podem perceber, o nosso fundo aqui não tem aqueles quadrinhos que vocês estão acostumados, né? A Samantha está mexendo na parede e logo logo a gente vai criar uma nova decoração aqui, né? Sim. Muito bem. Então vamos começar com as notícias da semana. Então tem algumas notícias aí no cinema e nos serviços de streaming. Danilo, o que tem de bom para nós? Como todo mundo sabem, eu sou muito fã de Máfia dos Tigres, né? O original Tiger King, que é o novo documentário da Netflix. E saiu uma decisão de elenco no mínimo curiosa. Bem, nós vamos ter Nicolas Cage interpretando o Joe Exotic na adaptação de cinema do documentário. Sim, nós teremos uma adaptação de cinema do documentário Tiger King. E Nicolas Cage fará o protagonista. Tudo nessa notícia me agrada. Sabe, essa notícia fez o meu dia que tava uma merda me tornar talvez o melhor dia da minha vida. Depois do meu casamento. Mesmo sendo Nicolas Cage. Então, a piada disso aqui é o seguinte. Máfia dos Tigres é um documentário na Netflix lá sobre o pessoal que cria tigre. E ele diz que chamou tanta atenção, uma história tão interessante, assim, de maluca mesmo, de ter assassinato, de ter um monte de crimes serem cometidos ali com os animais, com tudo, que aí o pessoal tá maluco por esse documentário. Então isso é uma coisa. E aí eu vou fazer uma adaptação para uma outra série, dessa vez com atores, né, para contar essa história. E aí vão acabar com o negócio, porque o Nicolas Cage é muito ruim. Então, o Nicolas Cage, ele é X, ele não é ruim, ele é X, ele tem aquele jeito dele, e talvez com o cara combina, porque o cara tem um jeito todo exótico também. Eu não sei, porque o último filme dele que eu assisti e gostei, e nem é tão bom assim a atuação dele, é do Anjo lá. Cidade dos Anjos? Cidade dos Anjos, que faz muito tempo, porque todos os outros Não, ele fez algumas coisas interessantes. Tipo, o fantasma, o motoqueiro fantasma. Olha, o primeiro motoqueiro fantasma eu tenho que defender, ele não é tão ruim assim, o segundo eu até concordo. Ele fez muito... é tipo o Vin Diesel. Ele é muito ruim, só que as pessoas chamam ele para as coisas. Então, o Vin Diesel o Nicolas Cage tem um problema, que ele gasta muito. Ele tem uns gostos meio assim, e ele gasta demais, ele compra umas coisas muito loucas. E essas dívidas que ele faz ele fazer qualquer porcaria. Então, ao invés de ele escolher papéis, ele fica fazendo qualquer lixo que aparece à frente dele. Então, ele faz muito filme, ele faz 2, 3 filmes por ano, né? Então, ele faz algumas coisas muito ruins, algumas coisas nem tão ruins assim. E eu gosto dele, ele tem um Oscar de melhor ator, então estamos confiantes daí de quê? De que filme? Chama Despedida em Las Vegas, de 95 ou 96. Nossa, acho que eu não assisti esse filme, não. Bem antigo. Outra coisa que aconteceu essa semana aí foi que foi anunciada algumas mudanças do Oscar. Então é uma coisa que a gente já previa. Do jeito que as coisas estão hoje, como que é a regra do Oscar? O filme tem que estrear no cinema lá em Los Angeles, ele tem que passar X tempo lá em cartaz.
Com a pandemia, os filmes que poderiam concorrer ao Oscar seria tipo Aves de Rapina, Sonic, né? Esses filmes. Porque Tá muito fraco, a gente né? não sabe como vai ser esse filme. Então, o que a Academia decidiu? Que esse ano, filmes que basta o filme ter estreado no streaming, que ok. Então, por exemplo, Ah, legal isso. Netflix, por exemplo, vai poder concorrer com todos os filmes. Nossa, muito legal. Porque a Netflix, que cuidado que ela tem? Ela às vezes compra uma sala lá, ela exibe o filme uma semana em uma sala só para cumprir a regra da academia. Ela fez, por exemplo, com Dois Papas, História de um Casamento, filmes que ela não queria que o grande público visse, que ela queria que o pessoal visse na Netflix, só que ela queria concorrer no Oscar. Então, eles simplesmente cumpriram a regra, né? Então, esse ano não vai precisar. Esse ano, todos os filmes dos streamings, os filmes, por exemplo, eu estava vendo, inclusive eu vou emendar essa notícia num outro ponto aqui, tem um filme do Ben Affleck desse ano que chama Caminho de Volta, que é um filme lá sobre basquete, que ele é treinador, alguma coisa assim. E esse filme, ele já chegou. Então esse filme provavelmente é um filme que ia vir para o cinema aqui no Brasil, né? E ele chegou no serviço de streaming. Esse filme não vai ter cinema para ele, né? Então esse é um filme, por exemplo, que ele pode entrar nessa regra. Além disso, esses dias também estreou aí, ó, O Apanhador de Pesadelos, que é um terror lá, que a pessoa recebe um apanhador de sonhos. Nossa, tô fora. Eu também tô fora. E um filme chamado Sócias em Guerra, com a Selma Hayek. Então, existem conteúdos que não estão saindo no cinema, mas estão chegando nas plataformas Bem legal. de locação. Essa ideia que tiveram. Não é? Que mais, Danilo? Uma notícia muito interessante é que o Stallone confirmou através do seu Twitter que está em desenvolvimento uma continuação de Demolition Man. Demolition Man, filme dos anos 90, protagonizado por ele e pelo Wesley Snipes. Vocês devem conhecer, o filme sobre um futuro distópico, extremamente conservador e autoritário. Bem interessante, um filme bem divertido, muito anos 90, com as falhas normais que filmes anos 90 têm. E o fato de que hoje em dia esse filme está sendo feito é engraçado. Eu diria que é uma notícia um tanto quanto estranha. Pois bem, vamos saber ainda se os outros atores dos filmes retornarão para essa continuação, como a Sandra Bullock e o Wesley Snipes, assim como, sabe, outras pessoas que estão ali em volta desse filme que muita gente lembra com certo carinho. Então veremos mais ou menos como vai ser a continuação de Demolition Man. Ou Demolidor, né? Como saiu o título aqui no Brasil. Não, Demolidor. Desculpe, Demolidor. Você lembra desse filme? Eu acho esse filme fantástico. Ele é todo ruim, mas ele tem muita coisa legal, né? Eu não acho fantástico, mas é legal de assistir. Eu acho muito legal, que ele é congelado, ele chega no futuro, né? Aí o pessoal nem se toca, né? Igual a gente está hoje em dia, né? Você lembra? Todo mundo congelado dentro de casa. Todo mundo dentro de casa. Então, mas nesse futuro as pessoas elas se cumprimentam sem se tocar, tudo. Elas fazem. Ai, gente, mas isso eu acho que devia ser regra é o mundial. caminho mesmo, né? Porque pra que as pessoas precisam ficar se abraçando e se beijando? As pessoas sentem necessidade de Quando afeto. se vê que. Pra que a pessoa pega no corrimão do metrô? Sabe? É umas coisas esquisitas que o pessoal faz. E aí vão fazer provavelmente o Demolidor 2. E aí o Sylvester Stallone já confirmou que ele vai participar e receber o resto da galera. O Wesley Snipes tá em baixa. Tem o Rob Schneider, faz um pequeno papel nesse filme. Ele também só faz porcaria, ele nunca mais fez nada. Acho que a Sandra Bullock que seria uma atriz de nome, né? Não sei se ela queria participar disso. Por que não? Ela é cara, né? Talvez esse filme seja uma baixa produção, não vai dar pra pagar ela. Ela é ao contrário do Nicolas Cage? Exatamente. O Nicolas Cage aceita fazer ela se dá o valor. Ela escolhe o papel, exatamente. Ela espera um pouquinho, fica às vezes um ano sem fazer um filme para fazer filmes. Então tem ator que às vezes só faz filme de premiação. Esse filme não dá dinheiro quase, né? Esse filme B, assim, então agora você vai fazer lá o Vingadores, que dá muito Ela dinheiro. quer concorrer ao Oscar. Eu não sei. Ela já ganhou um Oscar, né? Por um filme chamado Sonho Impossível, que ela cuida de um garoto negro de 2 metros de altura. Esse filme é lindo. É muito bonito, mas eu acho melhor atriz desse filme. É lindo mesmo. Essas O que aconteceu com ela, então, no Bird? Bird Box? Acertou o dinheiro. Tá precisando, não tá fazendo nada. Era um caminhão de dinheiro, né? Tá certo. Então, a Netflix tá vendo um aporte forte às vezes, nos filmes. Então, é isso aí.
Essas são as notícias do próximo bloco, aquele bloco Netflix versus o resto. É o que está chegando nos streamings aí, e a gente faz uma pequena brincadeira aí com a Netflix para enfrentar todo o resto. Até já. Hasta la vista, baby. Voltamos com o bloco Netflix e o resto. Fabiano, o que chegou na Netflix por esses dias? Na Netflix chegou muita coisa. Primeiro eu preciso corrigir aqui uma coisa que eu fiz errado semana passada, que eu fiz a pauta semana passada e por algum motivo eu coloquei o resgate até nos filmes que eu tinha que assistir e eu esqueci de dizer que o resgate tinha chegado na Netflix. Você terminou de assistir? Terminei. Então, o Resgate é um filme de ação com o Chris Hemsworth, que é o Thor, né? Ele é escrito pelo diretor dos os irmãos Russo, né? São o que fez o Capitão América e o Soldado Invernal, Capitão América Guerra Civil, os Vingadores, os últimos. Então, eles estão muito conceituados. E a Netflix está apostando isso aí. Esse filme que deve ter custado bem caro. E foi muita bomba. É muita bomba. E a gente vai falar sobre esse filme. Eu e o Danilo já assistimos, você viu uns pedaços também, né? Eu não quis. Eu quis evitar a fadiga. Sim. Eu não quis assistir. É que filme de ação é complicado, eu entendo você. Já assistimos e vamos falar sobre ele no bloco de avaliação. Outro filme que chegou na Netflix essa semana, aliás, esse chegou essa semana mesmo, é um filme chamado Você Nem Imagina. Quero assistir esse filme, eu cheguei até na Play. Vocês nem imaginam que a gente já tentou assistir 3 vezes. A gente quer Mas quem tem um bebê em casa sabe. Você sabe. É difícil. Então, esse é um filme que conta a história de um garoto que pede para uma garota ajuda para conquistar uma segunda garota. E aí aquela garota é uma garota chinesa, ela mora nos Estados Unidos, ela nasceu nos Estados Unidos, né? O pai dela é chinês mesmo, e ela se apaixona pela garota, porque a garota está mandando as cartas lá, né? Ela cria um vínculo com a garota. É um filme que parece bem bonito, mas não conseguimos ver ainda. Parece interessante. Chegou um filme chamado Mentiras Perigosas. É um filme de suspense com o ator Usher, que também é um cantor. Esse eu não vi, não. O Usher eu conheço. Só que esse filme, não. Eu assisti ele, Enrolando Brigadeiro. Eu vou contar sobre ele no bloco de avaliação. Chegou um filme chamado Eu Nunca, que é uma comédia adolescente ali, sobre as garotas que querem fazer sexo. A principal, ela tem descendência indiana. É um conteúdo, não sei se é pra mim, mas parece um conteúdo interessante. É pra mim, é bem legal. Chegou um filme chamado Dias Sem Fim, que é um filme de ação / suspense. Tá. Nossa, gente, onde que eu fiquei essa semana? Porque tem muita coisa que eu não tô sabendo. Samantha, não tô sabendo. É porque eu peguei a semana pra assistir coisa ruim. Talvez. Eu tô sonhando com bode uma semana, gente. A bruxa não é ruim. Eu assisti a bruxa. A bruxa não é ruim. Não é ruim, só que tem um bode. Chegou um filme chamado A Serial Killer, que é um filme indiano. Chegou um filme nacional chamado Ricos de Amor. Chegou um documentário chamado Clemência, a história de Cynthia Brown. Chegou um documentário chamado Secreto e Proibido. Além disso, chegou a série... esses são os filmes que chegou. E aí chegou algumas séries. Então, a primeira série Hollywood, o Danilo fez um comentário aqui sobre... Eu quero assistir essa série. Hollywood? Nossa, parece muito linda. Já vi o trailer 2 vezes. Essa semana a Netflix estreou uma série do Ryan Murphy. Pra quem não conhece, Ryan Murphy é o mesmo showrunner de Glee, American Horror Story e American Crime Story, né? É um showrunner conhecido, muito apadrinhado pela Fox. Ele fez todas essas que eu falei são séries da Fox. E agora tá fazendo a sua primeira série na Netflix. É uma minissérie, na verdade. Eu assisti ela quase toda. Vou falar um pouco mais sobre ela no bloco de aperitivo. É isso aí. Então, o Ryan Murphy, ele faz muita coisa. Faz muita coisa interessante, como faz muita porcaria também, né? Ele fez, por exemplo, American Crime Story, que é a série do O.J. Simpson. A gente assistiu a segunda temporada do Versace, né? Série boa. Essa American Horror Story também parece interessante. Glee, muita gente gosta, né?
Eu assisti bastante Glee. Bastante. Então, esse cara é um bom showrunner, ele faz bastante coisa interessante. E aí a Netflix comprou o passe dele. Então, essa já é, o Danilo falou errado, é a segunda série dele na Netflix. Ele também tinha feito uma série chamada The Politician, que tem a Gwyneth Paltrow no elenco. Eu tentei começar a assistir, não gostei, né, sobre os meninos lá, o cara, ele sonho de ser presidente, ele já quer ser presidente do conselho estudantil da escola, não gostei dessa série. E essa aqui parece bem interessante. Eu já assisti o primeiro episódio, ele também já assistiu o primeiro episódio, e a gente vai contar um pouquinho para vocês. É uma série que está gerando bastante expectativa. Além disso, chegou uma animação chamada The Midnight Gospel, que eu também já vi os primeiros 2 episódios. Chegou uma série argentina chamada Quase Feliz. E chegou uma série, e chegou novos episódios da série documental O Arremesso Final, que é uma série sobre basquete, que eu vou falar um pouquinho para vocês no bloco de aperitivo. Além disso, chegou a nova temporada de The Last Kingdom, a 4ª temporada. Da série Explicando, chegou o coronavírus. Então, a série Explicando é uma série documental que conta tem alguns episódios cada um sobre um assunto. Então tem lá, por exemplo, explicando música, por que mulher ganha menos, tem vida eterna, como a gente vai chegar na vida eterna, tem um episódio sobre comer carne, e esse episódio sobre coronavírus. Inclusive nós vimos esse episódio sobre coronavírus, né? É interessante. É conteúdo bom de se ver. É legal, esse é um conteúdo legal que a Netflix faz. Ghost in the Shell, uma animação, Ghost in the Shell 2045. É uma outra história daquela história do Ghost in the Shell, que é a menina que é robô, que no cinema ela virou a Scarlett Johansson, né? E a gente gosta do filme, né? Muita gente não gosta do filme, mas eu acho até legal. O que mais? Nossa, chegou muita coisa velha aqui. Já assistiu Modern Family? Não. Modern Family é uma série da Fox que teve 6 temporadas. É uma série que fez um enorme sucesso. Por que Modern Family? Porque não são famílias comuns, né? São famílias... Acho que por isso que eu não assisti. Exóticas. Porque série que tem muita temporada. Foi o que aconteceu com o Glee. Glee. Eu acabo cansando. A única Mas você série... lembra do Modern Family? Você lembra alguma propaganda? Você lembra Lembro. Porque há um tempo atrás, pra mim era caro ir pro cinema. Isso. Sozinha. Então eu tinha todos os canais de TV a cabo liberados em casa. Então eu passava muito tempo assistindo TV a cabo. E eu lembro dessa série. Eu comecei a assistir, só que não foi a primeira temporada, já foi bem no meio. E até que é divertida, mas aí você quer assistir tudo, né? E eu não tenho tempo pra isso. Entendo. A única série que eu assisti, assim, do começo ao fim, em tempo, né, em tempo real, assim, passando, esperando o episódio, foi Vikings. Isso porque eu comecei, já tinha. A gente assiste hoje a gente assiste um monte assim, né? Hoje. Hoje, mas não pegaria uma série assim antiga pra começar a assistir. É que essa ainda começa. A gente assiste hoje porque começa hoje. Isso. Mas pra pegar série antiga pra maratonar. Então, eu assisti algumas antigas já. Eu tô assistindo Ozark, que é uma série que já passou às vezes eu pego pra fazer isso. Mas ao longo tempo. Tipo Lost. Você pegaria Lost? BoJack Horseman tinha 6 temporadas que eu peguei pra assistir. Né? Breaking Bad, você assistiu, você maratonou Breaking Bad, do começo ao fim. Já tinha acabado Breaking Bad quando você assistiu. Né? Então, mas são quantas temporadas? Lost são 6 temporadas de 20 e poucos episódios. Lost, né? É longo pra caramba. Você for Breaking Bad. Breaking Bad também. Mas Breaking Bad tem poucas temporadas. É a mesma coisa também. 6 temporadas também. Imagina, será? Tô falando. Nossa. Então a gente entra nessa assim. Aí chegou da série do Nolan, chegou o Batman Begins e o Cavaleiro da Treva Ressurge. Já tinha lá o Cavaleiro das Trevas, então agora tem a trilogia do Nolan na Netflix. Chegou essa semana Batman vs Superman, chegou um filme chamado Feito na América, com o Tom Cruise, um filme interessante esse aqui. Chegou Kong, A Ilha da Caveira, esse filme muito bom. Você lembra do Kong? Passava de helicóptero, aí tem o Samuel Jackson mal, que é pegar o goleiro de qualquer jeito. Eu gosto, o Kong eu acho bem bom. O Kong eu acho bem legal. O segundo é ruim. Kong versus Godzilla, difícil, viu? Esse é o próximo que vai ter agora, porque saiu o novo Godzilla agora. Esse filme eu não tô esperando nada. O Kong eu gosto do antigo. Do antigo. Esses novos pra mim só é uma baixaria com animal só. Chegou 2 filmes, Pai em Dose Dupla, 1 e 2,
que é aquele que o ator que eu não gosto lá cuida dos filhos, e aí o Mark Wahlberg volta. Ai, eu achei muito engraçado, eu adoro esse filme. Esses filmes eu também gosto. E aí no segundo tem os pais deles, né? Nossa, muito engraçado. O Mel Gibson, que é o pai do cara que é mau. O cara fica indignado. Nossa, você tá com esse cara, você tá morando com esse cara, ele tá criando meus filhos. Ele é uma belezinha. Muito bom. Chegou Ilha do Medo, Coronel DiCaprio, o filme do Scorsese. Gosto muito desse filme. Lembra do Ilha do Medo? O Mark Ruffalo com o Leonardo DiCaprio? Sim, claro, mas pera, o que tá acontecendo? Filmes antigos que chegou na Netflix. Ah, que legal! Gente, Ilha do Medo eu tenho um DVD. Ilha do Medo é mó top, né? Top. Chegou um filme nacional chamado O Vendedor de Sonhos. Chegou um filme nacional também chamado Gostosas, Lindas e Sexy, com a Cacau Potássio. Eu não dou R$1 para esse filme. Chegou um filme chamado Noite Sem Fim, do Liam Neeson. Chegou Férias Frustradas, a nova versão. Chegou a animação Rango, né, dublada pela Johnny Depp. Chegou Sexo Sem Compromisso, com a Natalie Portman. Chegou O Pentelho. Cara, O Pentelho, com o Jim Carrey. Muita gente já assistiu esse filme. Esse filme é dirigido pelo Ben Stiller, né? É bem ruim esse filme. Cara, ele é ruim, mas ele é bom ao mesmo tempo. Eu lembro que eu odiava esse filme. Mas cada vez que eu vejo esse filme, eu acho que eu gosto um pouco mais dele. E esse filme tem um elenco de apoio incrível. Pouca gente leva que esse filme tem o Owen Wilson, tem o Jack Black, tem o cara que faz o Better Call Saul nesse filme. Esse filme é muito legal, mas é ruim. O Pentelho, com o Jim Carrey. Chegou. Me perdi aqui na escrita. Pentelho. Tartaruga Ninja, nova versão, com a Tartaruga Ninja, todo mundo pensa que o nome do nosso filho foi baseado nos tartarugas. Do Leonardo? Porque a gente ficou entre Rafael e Leonardo. Aí todo mundo sempre perguntava, por causa das tartarugas ninjas? Não, foi porque a gente escolheu uma lista de 1000 nomes. Tipo, eliminando, né? E foi eliminando. É isso aí. Então isso... Você gosta de tartarugas ninjas? Gosto do antigo, né, do desenho. De desenho. Tá bom. E, cara, até aquele filme antigo que tem os bonecos assim, eu gosto mais. Dos bonecos. Agora, esse novo não me desce. Na verdade, eu acho que eu nunca cheguei a assistir o filme dos bonecos até o fim. Não. Porque me dá uma gastura de ver. Dos bonecos, é muito baixo orçamento aquele filme. Nossa, uma tartarugona com aquela roupona assim. Que é isso, velho? Aí tem um ratão. Nossa. Muito legal. É isso. Então isso chegou na Netflix. Bastante coisa aqui, porque as coisas antigas não vai contar ponto pra gente, pra nossa disputa, mas bastante coisa que vai contar aqui, como o filme Resgate, Você Nem Imagina, Mentiras Perigosas, Eu Nunca, Dia Sem Fim, A Serial Killer, Ricos de Amor, Clemência, Segredo Proibido, Hollywood, The Midnight Gospel, The Last Kingdom, Explicando o Coronavírus e Ghost in the Shell. É bastante conteúdo, né? E muita coisa interessante. Vamos ver o que chegou no resto. Só que a linha antiga, ela tá bem mais legal, né? É porque assim, todo dia 1º chegam os filmes novos na Netflix. Então é porque essa semana teve o dia 1º de maio, né? E só que sai muita coisa também. Então a gente somente só enaltece o que chega. Eu gosto de coisa antiga. E quanta coisa que não chegou, não saiu e a gente nem sabe, né? Eu gosto de assistir as coisas que vão concorrer ao Oscar. Sempre gostei de assistir. Só que entre um filme X aí e um filme antigo que eu conheço, 1000 vezes um filme antigo que eu conheço. A gente assistiu essa semana Vagina, né? E é bem legal, se emocionou bastante. Você chora sempre no mesmo lugar, você sabe que você vai chorar e você fica lá já. Ai meu Deus, eu vou chorar. Melhor eu sair daqui ou melhor pegar um lenço? E é interessante que eu tenho o DVD do Forrest Gump, mas a gente assiste na Netflix para gastar banda de internet. Na HBO chegou uma série chamada um filme chamado Raça e Redenção, com Sam Rockwell e com um grande elenco. Além disso, chegou o filme Angry Birds 2. Eu não assisti esse 2, acho que pra mim bastou um. Eu não assisti nenhum. Acho que basta Angry Birds você assistir o trailer. Isso, foi isso que aconteceu comigo. Eu assisti o trailer e falei, nem fodei. Tá mais do que o suficiente. E aí chegou os episódios recorrentes, Pode falar palavrão? Não deveria, porque quando a gente for monetizado, a gente não vai poder fazer. Mas hoje pode. Aí chegou os episódios recorrentes de Batwoman, Run, Westworld, tá acabando, Insecure, Patrulha do Destino, Minha Amiga Brilhante, O Monstro do Pântano, Cat and Kinney, Todos Nós, e chegou filmes antigos como Lar Ideal com Paul Rudd e Má Educação do Almodóvar. Então esse conteúdo chegou na HBO. Para contar ponto aqui, Angry Birds tira um ponto e Raça e Redenção conta ponto. Na Amazon
chegou um filme chamado Retrato de uma Jovem em Chamas. E chegou um filme chamado Os Três Infernais. Você assistiu um filme antigo de terror? Não é terror, suspense. Não, Chamado, não? Rejeitados pelo Diabo? nem pensar. Não. Não, eu sou zero fã de filme de terror. Esse é uma continuação de Rejeitados pelo Diabo. Na Amazon chegou também todos os Star Wars. Então, desde o primeiro, mais antigo, a trilogia do meio ali, e chegou os mais novos, inclusive, que estava no cinema agora no final do ano. Legal. Já chegou. E chegou o filme Malévola 2. Ai, que legal! Já dá para assistir. Então, a Netflix, a Amazon sempre trazendo aí os conteúdos da Disney, né? Então, Star Wars é Disney e o Malévola também. Vou assistir de novo. Vai assistir de novo. Danilo, o que você tem para dizer sobre isso, Danilo? A Amazon que está lançando alguns conteúdos, né? E a Amazon com certeza, eu acho que atualmente é a melhor plataforma para você ver filmes antigos, porque eles trazem sempre muita coisa. E esse pack de Star Wars, sabe, com todos, incluindo o filme mais recente, que as pessoas não deveriam ver, mas se você não viu ainda, está disponível na plataforma. Ainda mais que a pessoa assistiu os dois primeiros, né, da Rey e do Finn, né, só tem que assistir o terceiro, mas esse terceiro realmente é difícil, vamos dizer outra coisa. Na Globoplay, desculpa, eu disse que na Amazon chegou um filme chamado Retrato de uma Jovem em Chamas? Não sei se eu falei isso, mas o Retrato de uma Jovem em Chamas é um filme francês, que é um dos grandes filmes do ano passado. Esse filme tinha tudo, inclusive, para concorrer ao filme estrangeiro, acabou não concorrendo, porque a França tinha dois filmes muito fortes, ele concorreu ao Globo de Ouro. Esse filme aqui, eu queria bastante assistir ele, parece bem bom. Na Globoplay, chegou todas as temporadas de Parks and Recreation, inclusive você queria assistir essa série, né? Sim, mas aí eu vi que tinha 7 temporadas. 7 temporadas, mas é um episódio de curso, eu desisti. Eu vou assistir isso, uma hora eu vou assistir, vamos ver eu assistir. Ela tem tanto na Globoplay agora, e ela já tinha na Amazon e continua na Amazon, então ela tá na Globoplay e na Amazon. Além disso, na Globo também tem a cobertura do Big Brother aí, né, a última semana do Big Brother. Chegou os filmes antigos, Anjos e Demônios, com o Tom Hanks, Closer, com a Julia Roberts, gosto desse filme, gosto bastante desse filme. Quatro Amigas e um Casamento, um filme de comédia com a Rebel Wilson. Um filme ok. Eu gosto também. É um filme que existe. Na Apple, chegou uma série chamada Trying, que nós assistimos o primeiro episódio, eu acho que os 2 primeiros episódios a gente assistiu, né? E vai falar um pouquinho para vocês no bloco de aperitivo. Além disso, chegou novos episódios de Escritor Fantasma, que é uma série sobre as crianças que escrevem. Escritor Fantasma, esse termo ghostwriter, ele é usado para... Você assistiu um episódio de Simpsons, que eles se ajuntam para escrever um livro e eles criam tipo uma pessoa, como se a pessoa escrevesse o livro. Então eles são os escritores fantasma, que estão escrevendo um livro de verdade, mas eles colocam uma outra cara. Inclusive, muita gente diz que a mulher que escreveu lá o Harry Potter, na verdade não era isso, entendeu? As pessoas se juntaram para ter ideia, que as crianças gostam, muda o bruxo, não sei o quê. É um grupo de escritores. Do Harry Potter eu já ouvi falar. E eles colocam uma cara lá, né? Mas essa do... Tem um episódio de Simpsons que eles fazem isso. Inclusive, todas eles fazem sucesso entre os adolescentes. O pessoal fala que é isso, não é uma pessoa escrevendo, que é um grupo de pessoas. São e eu acredito. Eu também acredito. Porque para cada tipo de pessoa, né, ela tem uma ideia, né? Ela tem uma linha de pensamento. Isso. Como eu. A pessoa vai fazer um livro e esse livro tem romance / terror. Eu escrevo facilmente a parte de romance. Agora, terror e um filme de romance do começo ao fim é bem chato, né? Então tem que ter essas ondulações. Mas tem gente que é genial. Né? Tem cara que é genial. Ele cria um universo, um mundo, uma língua. Só o Johnny Depp no escritor. Ele é genial. O cara que fez lá o Game of Thrones, eles criaram uma língua pro Game of Thrones. Então, tanto que até o autor às vezes se confunde, que é tanta coisa que o cara fez que ele se perde. Talvez ele tenha um... Então, mas o Game of Thrones, ele é só guerra. Não, tem muita coisa Game of Thrones. Guerra, morte. É muitos povos, muitas famílias. Só que é só uma linha de raciocínio. Muita coisa. Onde que fala de amor ali? Ô, louco. Aonde? Temos amor. Não, só vi traição, sexo, guerra, incesto. Mas eles se amam.
Qual romance sensível, puro que tem no Game of Thrones? Ah, Ele não sabe escrever sobre isso. O Jon e a Daenerys. Não. Tá bom. Vamos lá. Jon Snow e a Daenerys não combinou. Eu acho que ela não gostou aqui do casal. Ela não chipou. Além disso, na Apple chegou o novo episódio de Em Defesa de Jacob, aquela série com o Chris Evans que eu não comecei a assistir ainda, o 4º episódio. Então é isso. O que tá melhor? Netflix ou a soma de HBO, Amazon, Globoplay e Apple juntas? Nossa, difícil, hein? Difícil. Eu continuo ainda com Netflix, porque pra mim é mais cômodo. Danilo também deixou o voto dele. Bem, pelo conteúdo mostrado, pelo que eu já vi, essa semana eu acho que a Netflix se superou, porque ela colocou 2 filmes que eu fiquei muito interessado em assistir e 2 séries que eu fiquei muito interessado em assistir. Então, meio que o conteúdo das outras parece muito bom, principalmente Raça e Redenção, que eu fiquei bastante curioso. Mas, de modo geral, o restante eu consigo, sabe, relevar. Os conteúdos da Netflix me prenderam essa semana. É isso. Eu também voto na Netflix, né? Então, todo mundo aqui, por unanimidade, hoje escolheu a Netflix. No próximo bloco, a gente vai contar algumas coisinhas que a gente assistiu e vai passar um aperitivo para vocês. Algumas séries que a gente vai falar só sobre o conteúdo do primeiro, segundo episódio, aí para ver se vale a pena assistir ou não. Até! You talking to me? Voltamos com o bloco de aperitivos. E aí? Qual primeira série que você assistiu essa semana? Não, a primeira que eu vou lembrar. A primeira que a gente vai falar aqui vai ser sobre Trine, a série da Apple. Gente, você falou isso daí, sobre essa série. Eu assisti? Assistiu. O que é Trine? Trine é uma série inglesa que é uma série cômica, né, tragicômica, que conta a história de um casal que eles querem ter um filho. Então, no primeiro episódio, eles... Mas, ó, gente, eu vou explicar o que acontece comigo. Eu chego pra assistir as coisas, ele tipo fala assim, vou colocar um negócio bem legal pra assistir. Não é que eu sou assim, distraída, esquecida, é que ele também não avisa o que ele tá colocando. Então, passa batida. Não é que ela é distraída. Eu gostei muito dessa série. Esquecida, não. Tá bom, só um pouco. Mas aí ele também já não avisa, né, o que é. Eu só sei que eu assisto muita coisa e não sei o que é nada. Para os meus clientes que já sabem, né, na hora que eu tô atendendo e falo, assisti um negócio bem legal essa semana. Aí eu faço o resumo do que eu assisti e ele fala, legal. Qual que é o nome? Aí eu fico, não sei. Isso deve ter um nome. Não sei, mas procura lá que você vai ver como que é legal. Então a Samantha já adiantou que Try é um conteúdo muito interessante. Muito legal. Então, no primeiro episódio eles estão tentando engravidar, né? Estão aí... É uma coisa engraçada que, assim, antes de eu ser mãe, eu achava esse tipo de gente maluca. Loucona mesmo, sabe? E depois que eu tive o neném, entende, eu peguei uma empatia tão grande. Porque, assim, quando você vai no hospital fazer pré-natal, você escuta cada coisa. E quando você tá grávida, a pessoa vem, nossa, que bom que você tá grávida. Eu tentei, perdi, né? Eu tento. E, assim, eu criei, assim, uma empatia enorme para essa pessoa. Porque eles sofrem de verdade. Sim, sim. Não é vontade de ter um filho. É um amor... que nem existe ainda, que não existe ainda, que eles sentem, sabe? E a série fala um pouquinho sobre isso, sobre esse como amor. Ela sofre, né? Nossa. E o marido acaba sofrendo de tabela, às vezes ele nem quer tanto, mas ele sofre por ela. Sim. E aí no segundo episódio dessa série, eles param de falar de ter filhos, quer dizer que não vai ser possível mesmo, e aí já começam a pensar em adoção, e aí eles são tudo errado, né? E aí, como todo mundo, eles começam a mentir na ficha lá, dizer que são perfeitos. São os melhores. São os melhores. Então é uma série leve, engraçada, um bom conteúdo que a Apple trouxe. Aliás, a Apple... Só que pra quem tá sensível, não é uma série boa de assistir. Vai chorar um pouquinho? Vai chorar um pouquinho. Chorar um pouquinho. Talvez.
Como eu disse, é uma tragicomédia, né? Porque ela é engraçada e ao mesmo tempo ela tem essa parte. É igual a série que eu assisti semana passada, que a pessoa não tá com boa da cabeça. Afterlife. Não, da menina lá. Tá vendo? Ela assistiu uma série chamada. É uma série. Areia Movediça. Areia Movediça, que é uma série sueca. Gente, se você tá com problema psicológico de ficar em casa por causa da quarentena, não assiste. Porque é pesada, bem pesada. O Afterlife a gente parou nessa segunda temporada. A gente já fala sobre Afterlife, a gente já chega lá. Então, Crying, eu acho os 2 primeiros episódios, nota 8. Eu gostei bastante. É um excelente conteúdo, talvez até mais. Na Netflix, chegou a série que o Danilo disse lá do Ryan Murphy, a série Hollywood. E eu vou deixar ele falar primeiro, a gente fala em cima do que ele disse. Vou falar um pouquinho sobre as primeiras impressões de Hollywood. Hollywood, nova série do Ryan Murphy, se passa em Los Angeles do pós-guerra, final dos anos 40 e dos anos 50, em que Hollywood passava por alguns problemas, né? Os Estados Unidos, de modo geral, vivia o pós-guerra, né? Muita gente morta na Segunda Guerra, todos os traumas de guerra daquela época. Isso refletia bastante no cinema daquela época. Mas ele quer mostrar muito mais o sonho americano de se tornar um astro de Hollywood, do ponto de vista de várias pessoas diferentes que estão tentando alçar esse mesmo sonho. O protagonista, ele quer muito ser ator, ele é casado, a esposa está grávida de gêmeos, e ele quer muito entrar nessa indústria como ator. Ele já tem certos trabalhos em comerciais, mas é tipo pontinhas, então ele é o cara que vai na frente dos estúdios o dia todo para ver se consegue um papel de figurante, sabe? Essas pequenas coisas. Mas a série, ela vira, assim, ainda no primeiro bloco, no primeiro episódio, ela vira pra algo um pouquinho diferente do que você tá acostumado quando ele é abordado por uma espécie de um cara que diz que ser agente de Hollywood, e ele vai trabalhar num lava rápido, que na verdade é uma zona de prostituição. Sim, ele recruta garotos bonitos como o protagonista para servirem como prostitutos para pessoas ricas da cidade de Los Angeles. No começo ele fica relutante, ele fala que não é pra isso que ele veio pra cidade, todo esse discurso que, sabe, infelizmente é normal. Mas depois ele acaba cedendo e infelizmente ele entra nesse mundo. Então ele, em um momento, precisa atender um rapaz, mas ele não quer. E ele busca uma outra pessoa pra substituir ele pra atender rapazes. Ele vai num cinema, sabe, esses cinemas pornôs em que homens acabam, sabe, se relacionando mais fisicamente com homens. Isso era muito comum nos anos 90, eu lembro um pouco disso. Então lá ele encontra um rapaz que é o Art, que na minha opinião é o melhor personagem da história, que ele é um roteirista. E ele quer escrever roteiros pra Hollywood. Né? Como eu falei, várias pessoas tentando o sonho de se tornar astros em Hollywood, mas de pontos de vista diferentes. O Art é gay, ele sai com mulheres também, quando necessário, mas não é algo que ele gosta de fazer. Então apesar de ele se relacionar também com mulheres, quando é necessário, entre aspas, ele é gay. E ele também vai trabalhar nesse lava rápido para atender os garotos. Lembrando que não são só os dois que atendem, sabe? Várias pessoas atendem. E junto a isso também nós temos... o Art é negro. Isso é importante pra trama ao longo do tempo. Estamos falando da Hollywood dos anos 50, sabe? Em que negros basicamente só tinham papéis de empregados nos filmes. E é quase inacreditável que possa existir alguém assinando um roteiro sendo uma pessoa negra. Também existem alguns outros personagens que tentam isso, né? Existe 2 garotas que querem ser atrizes, existe um outro rapaz que quer ser ator, e também existe um outro rapaz que quer ser diretor. Todos eles estão tentando alcançar o sucesso que é fazer um filme em Hollywood, por seus motivos pessoais e suas tramas. A série tem atuações maravilhosas. Jim Parsons,
Pra quem não conhece, é o Sheldon de The Big Bang Theory, está na série e está fantástico. Talvez a melhor atuação da carreira dele. Mas a série tem alguns problemas que se chama Ryan Murphy. O Ryan Murphy, ele é muito explícito, desnecessariamente explícito. Então ele mostra muitas cenas de sexo que poderiam não ser mostradas, que poderiam ter sido escondidas, que poderiam ter sido suavizadas, e isso ocupa tempo de tela de maneira desnecessária. Sabe, tanto sexo hétero quanto sexo gay são bastante explorados na trama, e é algo que eu realmente gostaria que não acontecesse na série. Isso realmente faz ela cair muitos pontos comigo. Mas eu pretendo ver até o final. Eu acho que eu estou no episódio 4. Devem ser 7 ou 8 episódios apenas. São 40 minutos cada episódio. A série está intrigante e eu quero saber como ela vai terminar. Então eu diria que ela é nota 7. É uma série boa, tem seus problemas, mas de forma geral o saldo é positivo. É isso aí. O menino vai trabalhar num posto de gasolina, que ele é recrutado por um cara, e aí no posto de gasolina as pessoas chegam com uma senha, eu quero serviço lá. Nossa, eu adorei. É. E aí, no começo é só mulheres, mas depois ele vê que tem homens que vão lá também, né? Você vai falar, não quero atender homens. Exatamente por isso que eu gostei. Porque a mulher, ela é muito... É muito mais fácil e visível, assim, de achar na rua, né? Homens não. É uma série totalmente diferente. É um prostíbulo masculino. Muito bom. É isso. E aí, mas na verdade tem essa trama de todos eles quererem fazer sucesso. Esse cara quer ser ator, né? O outro amigo que ele conhece, esse negro, ele quer ser assim como roteirista. prostitutas, né? Elas são não querem prostitutas, fazer aquilo, mas não né? querem fazer isso pra sempre. Inteira. E o diferencial é que ele foi bem pra trás, né? O tempo atrás, né? Isso. Bem pra trás. Então, E é uma série que hoje, se fizessem hoje, ainda ia ser um grande tabu. Porque 90% do que você vê é só prostitutas. Ninguém mostra prostituto. Né? É isso aí. Toy Boy mostra. E Magic Mike. Então é o seguinte, Hollywood é um conteúdo que eu gostei um pouco mais do que o Danilo. Eu tenho assistido também menos. Né? Não, a chamada dela é muito boa. O universo é fantástico, mas eu concordo com ele, porque eu me incomodei um pouquinho no primeiro episódio, porque tem coisa que... Ah, você assistiu? No primeiro episódio já. Safadinho! Então, um pouquinho para mais. Mas talvez isso seja para chamar a atenção no começo. Porque Game of Thrones... Nossa, no primeiro episódio já tem... Game of Thrones era assim também. Game of Thrones no começo era só putaria. E depois as pessoas param de fazer isso. Então essa série, ela tem uma proposta boa e ela pode ir por um caminho bom. E às vezes essa primeira temporada talvez seja um pouco mais para esse lado. Mas isso não me choca tanto, assim, cenas assim... O Game of Thrones que eu lembro que foi a primeira cena que me chocou foi quando o pai foi decapitado. Porque quando colocaram ele pra ser decapitado, eu pensei... Não vai. Até parece. Aí quando eu vi a cabeça rolou, eu falei, porra, como assim? Surpreende todo mundo, né? Bem legal. É isso. Então, Hollywood, um bom conteúdo aí disponível na Netflix. Além disso, a Netflix está trazendo uma série, toda semana 2 episódios de uma série chamada O Arremesso Final, que é uma série documental que conta a história da NBA dos anos 90. Muito bem feita, para quem gosta principalmente de basquete, é um conteúdo super legal. Já assisti os 4 episódios que a Netflix lançou, inclusive hoje ou amanhã, do que a gente está gravando aqui. Sai mais 2 episódios. Então, O Arremesso Final, um ótimo conteúdo, e tem entrevistas lá com o Michael Jordan nos dias atuais, Dennis Rodman, Scott Pippen, bem legal isso aqui, viu? Você viu vendo, né? Bem interessante. Então, o Arremesso Final aí para quem gosta de basquete, muito bom. O basquete dos anos 90, a coisa que eu lembro é do Chapeuzinho do Charlotte. Isso. Do Lakers, né? Do Chicago Bulls. Mas aquele era mais bonito. Charlotte ele era verde, roxo. Azul esverdeado, né? Isso. Além disso, chegou uma animação na Netflix chamada The Midnight Gospel. Midnight Gospel, o Danilo também assistiu. Danilo, o que você achou de Midnight Gospel? Eu vou falar também aqui mais um aperitivo
The Midnight Gospel. The Midnight Gospel é a nova animação do criador de Adventure Time. Eu não assisti Adventure Time, eu devo ter visto um outro episódio deslocado, então parece psicodélico demais pra mim. Então eu não sou um ultra fã de Adventure Time, eu acompanhei vários dos cartoons dessa mesma época, mas eu acho que eu fiquei muito focado em Gumball, que eu acho que é o melhor cartoon dessa época, né? E Steven Universe, que eu também gosto muito. Então eu perdi boa parte de, sabe, apenas um show, né? Apenas um show eu não assisti, né? Regular Show. E eu não assisti também o Adventure Time. Mas The Midnight Gospel é uma das coisas mais bizarramente bem feitas que eu já vi. O que é a série? Elas são 8 episódios de animação de um personagem que ele tem uma máquina que ele pode viajar para várias versões da Terra. Tipo, existe um multiverso e ele escolhe qual Terra visitar. E ele vai lá para entrevistar uma pessoa desse mundo, né, dessa versão da Terra. E no primeiro episódio ele visita o presidente da Terra durante um apocalipse zumbi, né? Esse presidente da Terra. E eles estão conversando sobre a vida, sobre drogas, sobre maconha, sobre legislação, sobre violência, sobre filosofia. E o episódio todo são eles caminhando nesse apocalipse zumbi, passando por situações, enquanto estão conversando sobre assuntos que a maioria do tempo não tem relação com o que está sendo mostrado na tela. Então é muito estranho. Sabe, eles estão falando sobre legalização da maconha enquanto o presidente está dando um tiro de sniper num zumbi. Parece muito esquisito. E então eu fui saber que negócio é esse, né? Pesquisando eu descobri que, na verdade, os áudios do programa são retirados de um podcast de entrevistas. Eu não vou conseguir me recordar agora o nome do autor do podcast. Em que ele entrevista pessoas famosas. E eles retiraram os áudios dessas entrevistas, inseriram dentro da animação e criaram uma historinha em volta dessa conversa. Então, na verdade, a animação só é uma desculpa para mostrar trechos incríveis de entrevistas feitas para um podcast. E isso é meio mágico, sabe? Tipo, é como se alguém quisesse muito que o podcast deles, aquelas conversas fossem escutadas pelo mundo, mas você meio que é complicado, eu e o Fabiano sabemos disso, é complicado empurrar podcast para as pessoas. É complicado você falar, putz, isso aqui é um conteúdo muito legal para você ouvir. Você gostaria de ouvir? Então, ele fez uma animação para que as pessoas pudessem ouvir esse podcast. E é isso, sabe? O primeiro episódio, por exemplo, esse presidente da Terra é interpretado pelo Dr. Dre, né? Rapper e também podcaster. Então, são trechos de um diálogo que ele teve com esse podcaster, retirados e colocados numa pequena historinha de invasão alienígena na Terra. Eu vi os 4 primeiros episódios, eu achei maravilhoso. Existe uma historinha sendo contada nos episódios, não é só o podcast sendo colocado ali. Eles conseguiram fazer com uma pequena historinha, seja coerente. Não sei como vai terminar, se vai terminar abruptamente ou algo do tipo. Mas eu espero que seja algo interessante, porque eu gostei bem mais do que eu achava que iria gostar. Nota 9. É isso. Só o nome do podcaster é Duncan Trussell. Nesse primeiro episódio, criaram um personagem lá que é o Homem de Óculos, né, o Glasses Man, que é esse do Dr. Drill. Seguinte, então é isso. É como se pegasse um trecho aqui da nossa conversa, só um trecho, que a gente fala umas coisas malucas, porque, claro, o podcast é longo, né, tem mais de hora, e aí pegar e colocar isso no meio do episódio. Então o personagem ele faz o quê? Ele veste um avatar, tanto que cada episódio, cada planeta que ele vai, ele tá com uma cara, né, e ele chega lá no planeta, ele encontra uma pessoa e fala assim, posso entrevistar você para o meu podcast sobre o espaço? Sobre as galáxias? A pessoa fala, pode. E quando ele começa essa conversa, aí já não é mais o desenho.
Aí já é a fala do podcast. Tanto que eu não sabia disso, eu estava assistindo e aí eu vi que, nossa, no meio do negócio lá do presidente, do matar os zumbis, tudo, eles começam com um papo lá de delegacia da maconha. Aí eu falei, nossa, fica um papo meio estranho assim, né? No meio do desenho. Só que o desenho é muito bom, o primeiro episódio. Aí o segundo, que é o do frango lá, que ele pega um avatar ruim lá, que tem umas cobras no pé, que aí ele é espetado por uns bichos que vai para o matadouro, né? Uma fábrica de carne lá. E aí, cara, que coisa maluca. Eles começam com um papo sobre é fantástico, principalmente quando você entende o que é aquilo. Então, eu já tinha gostado do que eu tinha assistido, e ainda sabendo que são conversas de verdade, e com pessoas que não tem nada a ver com aquilo, com pessoas que viraram aqueles personagens no desenho. E, cara, Bem legal. no começo e no final do episódio, no jornal podcast. No final, ele consegue sair daquele lugar, né? Tudo que tem alguma coisa baseada em fatos reais, eu gosto. No meio de... Cara, que igual coisa o filme maluca. também que a gente assistiu, né? É. Do Hitler. Ele está de volta. Ele está de volta. Ele está de volta, é fantástico, né? Muito, muito bom. Esse filme, para quem não assistiu, abrir um parênteses aqui, Ele Está de Volta, tá na Netflix, é um filme alemão que fala o Hitler acordando nos dias atuais. E aí mistura um pouco de ficção ali do filme, só que aí pega aquelas cenas de coisas, de pessoas reais sendo entrevistadas. Como o filme do O Vovô Sem Vergonha fez isso, o Borat fez isso, Só que o Borat é ruim. Eu adoro Borat. Então, esses filmes que pegam entrevistas, as pessoas de verdade colocam as pessoas em situação. Você fala, caramba. Será que eu tenho que assistir Borat de novo? Talvez. Porque eu assisti há muito tempo. É que é besta. Eu não sei se você vai gostar da besteira, porque é uma idiotice, né? Ele é idiota com as então, pessoas. Às vezes a época que eu assisti, eu não estava tão besta quanto hoje. Talvez eu senti Porque mais besta, acontece talvez. isso, né? Tem talvez. muita gente que assiste filmes e fala, nossa, que filme doente, nada a ver. Nossa, o segundo, então, que ele fez, o mesmo ator, né, o Sacha Baron Cohen, que é o Bruno, que ele faz um homossexual, é ofensivo. É muito pesada as coisas que ele faz. Ele vai no programa de entrevista e diz que comprou uma criança na África. Nossa. É pesado o negócio que ele faz. E as pessoas, esse cara é maluco, o que é isso, né? Então, Ele Está de Volta é muito legal, que é o ritmo dos atuais, e é maluco como você vê que muita gente concorda com as ideias. Como hoje você vê muita gente concordando com as ideias, né? Você elege alguém para apoiar que a pessoa faça um golpe e acabe com a democracia. É tipo umas coisas que não dá para entender. Então é isso. Isso foi o conteúdo que a gente falou. The Midnight Gospel. Também acho um conteúdo excelente. Nota tipo 9. Eu não terminei de ver ainda. Vi 2 episódios e meio, mais ou menos. Acho que eu comecei a ver o terceiro. Não sei se terminei de ver o terceiro. Acho que já vi 3 episódios. Esses são os nossos aperitivos. Esses são os nossos aperitivos. No próximo bloco a gente vem com o bloco de avaliação. Conteúdos que a gente já viu inteiro. Que a gente vai falar. Ainda sem spoiler. Se a gente for dar spoiler de alguma coisa, a gente dá um aviso e coloca um bloco só com spoiler, tá bom? Então vai ser o que a gente achou de conteúdos fechados. Até já! Seguinte, bloco de avaliação. Primeira série que eu queria falar aqui é Homens. Me rendi. Mesmo não sendo homem. Então a Samantha já assistiu a primeira temporada de Homens, Nossa, né? Muito legal. Não ofensivo. Um pouco. Mas é muito legal. Então, mas aí que eles ofendem para mostrar o errado, né? Para mostrar o quanto aquilo é ruim, não é isso? Eu particularmente, eu não gosto do Fábio Porchat. Uhum. Eu não gosto dele, um pouco a cara dele, nunca. Eu acho que de nenhum humorista. O único que eu gosto muito é o Murilo Couto. O Couto é muito bom mesmo. Eu acho ele muito simpático, gente boa. Agora os outros, nossa, eu não gosto muito. Eu gosto muito do Fábio Porchat também, eu acho ele fantástico. Eu não gosto. Eu não vou muito com a cara do Adnet. O Adnet é meio também, complicado. nenhum eu gosto. Mas o Murilo Couto, eu tenho um carisma com ele. Então, e a série Homens é o seguinte. Já falei para vocês aqui, o aperitivo sobre essa série está em outro programa, e a Samantha assistiu a primeira temporada. E o que eu queria falar aqui é sobre a segunda temporada. Então, vou fazer o seguinte. No próximo programa, o Danilo ele ficou de assistir isso, ou provavelmente você vai estar também no próximo programa. O Danilo fica meio ruim agora, então, por esses cuidados que a gente está tendo agora, por mais que não seja nada, o cuidado nunca é demais, né? Então, provavelmente a gente vai ficar aí umas semanas sem conseguir gravar junto. Mas aí na próxima semana, então, a gente fala sobre a segunda temporada de Homens. Né? Você vai assistir também a segunda temporada de Homens?
Vai, né? Gostou da primeira, então A segunda temporada eu já peguei bastante coisa, já pegou. assistindo com você, né? Mas Mas só os primeiros que eu preciso. no próximo programa a gente fala sobre ela, Mas então. é muito legal. Então a gente vai falar. Então, mulheres, para de preconceito. Tá escrito homens, mas serve pra gente. Eu Então, aprendi muita coisa, viu? mas tá homens com interrogação depois, né? Homens, né? Na segunda temporada? Não, a série chama Homens, e não Ah, Homens. é? Ah, tá. É Homens com interrogação. Então, é isso. Ela começa bem machista, bem ruim, mas justamente para ter um arco de virada. Principalmente no começo da segunda temporada, a gente vê, né? A empatia dos amigos dividindo a mesma garota. Não, porque todos eles acabam engravidando uma garota, né? E ninguém sabe quem foi, eles dividem o aborto da garota, que ela quer abortar. Ela quer. E aí você mostra ali. Aí um fica sensibilizado, né? Quatro pessoas diferentes, né? E aí como se comportar e ver como que o homem é o imbecil e não sabe o que a mulher quer. Então é isso. E você aprende. Eu aprendi sobre sala de swing. Porque eu pensava que era uma coisa bem escrota. E não, é uma coisa que vai muito dinheiro e é super organizada, gente. Se organizar direitinho, todo mundo come. Nossa, que fome. Então, assim, você aprende muita coisa. Coisinha no cu dos outros, né? Tá bom. Além disso, então não vamos falar sobre homens. Na próximo episódio só a gente fala. A gente vai falar sobre crimes sem saída. Danilo, o que é crime sem saída? 21 Bridges, ou Crime Sem Saída aqui no Brasil. É um filme disponível na Amazon. Eu vi enquanto eu estava doente e eu gostei bastante do filme. Eu já sei do Fabiano que ele não gostou muito, mas o filme é um thriller policial. Ele começa quando 2 assaltantes estão indo roubar um carregamento de 30 quilos de pasta base de cocaína. E chegando lá, eles encontram 300 quilos. Isso gera um problema, porque eles não sabem se a informação que eles tinham sobre isso era muito confiável. Isso gera neles uma desconfiança. E antes que eles possam reagir a tudo isso, a polícia chega no local. E eles são obrigados a reagir. E nisso, 8 ou 9 policiais acabam morrendo. E começa uma fuga, uma perseguição da polícia de Nova York para esses 2. No meio dessa perseguição, eles chamam uma pessoa, que é o personagem interpretado pelo Chadwick Boseman, que ele é conhecido como um assassino de matadores de policial, sabe? Tipo, ele acabou de sair de passar por um processo administrativo porque ele costumava matar os bandidos, sabe? E desculpem se você acha que isso é correto. Não, isso não é correto. A polícia não tá lá pra matar outras pessoas, ela tá lá pra proteger as pessoas. E ela só deve matar a outra pessoa se essa pessoa estiver ameaçando alguém ou ameaçando a vida de alguém. Sendo que essa vida pode ser do próprio policial, claro. Então, esses 2 bandidos fogem para Manhattan. Eles decidem fechar no filme, né? Conta que tem 21 pontes cercando Manhattan, dando acesso a ela. E eles fecham essas 21 pontes, então eles não podem sair e começa uma perseguição ali. Existe toda uma trama, como eu falei, é um thriller policial, toda uma trama por trás e vários subplots enquanto essa investigação ocorre. Eu gostei bastante dos personagens. Os 2 bandidos são pessoas que eles são diferentes, sabe, em essência. E o filme deixa isso muito claro. Fica meio clichê e batido, mas eu gosto disso. Eles não são só entidades que estão lá pra cometer crimes, sabe? Eles têm alguma essência, alguma substância. E eu gosto bastante disso. O próprio policial, que você começa achando que ele é uma pessoa que tá lá pra matar, ele, na verdade, também é uma pessoa com bastante substância, que tem uma subplot, tem um próprio código de conduta interno, sabe? E temos a atuação do J.K. Simmons, que é um ator que eu acho que tá sempre bem, mas aqui ele participa pouco, até eu acho. Não tem muito tempo para brilhar, talvez, ou talvez não seja muito bem dirigido.
Ele não aparece muito, infelizmente. Mas o Chadwick Boseman tá bem. Eu gosto do papel dele. Eu gosto desse policial relutante e que tá tentando fazer alguma coisa que é certa. O filme me surpreendeu positivamente. Ele tem seus problemas. A ação dele não é das melhores. Tudo acontece de maneira muito rápida e meio plástica em alguns momentos. O final é interessante, apesar de ser muito, muito telegrafado. Tipo, no meio do filme você meio que sabe como ele vai terminar. E isso é um pouco broxante. O roteiro dele podia ter sido melhor trabalhado. Isso me incomodou um pouco, mas não me tirou a diversão do filme. Eu diria que ele é um filme nota 7 também. 7 é. 7. Crime Sem Saída, eu gostei. Então, o Crime Sem Saída é um filme que tá na Amazon. Pronto, ele falou todas as coisas que eu não gosto do filme, ele falou esses problemas tudo aí. O filme, a ação não é tão legal, o filme ele é muito previsível, as coisas que vai acontecer assim. Acabei que não me surpreendi com quase nada, né? Ah, tá, se tal coisa, então tal coisa vai acontecer, você vai ver e acontece. Então, eu acho que eu criei uma expectativa muito grande sobre esse filme, e acho que o problema é isso, é a expectativa. Talvez se eu assistisse ele sem. Pra mim, filme de ação é igual filme de terror. Não tivesse ator, assim. Não me atrai em nada. Então, porque é um filme de ação policial, esse parece interessante. Ele tinha um bom elenco, né? O Pantera Negra, tem o Mas é ação. J.K. Simmons. E ação é ação. Não é um filme só de ação, esse é um filme mais daquela trama policial. Então, assim, eu achei esse filme. Ele tem um paralelo muito grande que eu acho, um filme com Samuel Jackson chamado A Negociação, com Kevin Spacey e Samuel Jackson. Então, quem assistiu A Negociação e assistiu esse filme aqui vai entender esse paralelo que eu estou fazendo. Mas é bom A Negociação. É muito bom, é muito melhor feito do que esse. A Negociação, eu gosto muito da Negociação. Né? E o que tem a ver? Tem um paralelo com esse filme. É o do policial, você que quer colocado numa trama, coisa assim. Só que um você gosta e o outro não. Então, você acha A Negociação um filme de ação? Não. É mais conversa. Esse filme também tem ação, até tem, mas o filme não é focado na ação. O filme ali é aquele questão do trânsito, do traidor. Tem um outro filme assim. que eu comecei a assistir, só que faz tempo, né? Que ele dizia que era ação também, mas era o que estava passando na TV a cabo, e eu comecei. Era de um rapaz que ele tinha uma família, né? E ele escondia dinheiro, lavava dinheiro. E todo mundo diz que esse filme é ação, só que ele não é ação. Que filme que é esse? Puta, eu não lembro o nome. Me ajuda aí, né? Ele precisava mudar de casa, porque Certo. ele tinha mais de um filho, a esposa dele, ela tinha problema respiratório, a casa estava com bolor, tal, alguma coisa assim, e ele escondia dinheiro, acho que na lavanderia, e... Ele é um policial corrupto, né? Ele é um policial corrupto, e ele roubou uma outra casa para poder comprar uma casa para tirar a família dele daquela situação. Só que ele acabou... Isso, tem dois filmes muito parecidos que eu me confundo bastante, que é um com Mark Wahlberg e um outro que é do meu diretor de treinamento. Eu acho que esse é do diretor de treinamento. Mas, eu sei, esse filme de policial, eu gosto desse tipo de filme. Bom, é isso. Então, Crime Sem Saída, o filme nota 6 pra mim. O gato quer participar do programa. Quer vir, Mimal? Dá um oi? No. I am your father. Voltando com o bloco de avaliação, agora acho que o gato acalmou um pouco. A gente assistiu essa semana um episódio que está aberto na Apple. A Apple, ela normalmente abre o primeiro, segundo episódio da série para você ter vontade de assistir. Então, a série que sai essa semana em defesa de Jacob, Try, você consegue lá assistir os dois primeiros episódios. E agora ela abriu algumas séries inteiras para qualquer pessoa, não precisa ser assinante, assistir. Entre a Servant, que a gente já assistiu, né? A gente gosta muito de Servant. Adoro. E uma série chamada Little America. Abriu o Snoopy, lembra o Snoopy? Ai. Tá aberto para qualquer pessoa assistir, dá para assistir tudo agora. Legal. Então, Little America é o seguinte: Little America é uma série antológica, igual Black Mirror, que é aquela série que cada episódio ela conta uma historinha à parte, que ela tem o mesmo tema. Então, o tema dessa série são imigrantes vivendo nos Estados Unidos. Então, uma vez vai mostrar um imigrante mexicano, outra vez vai mostrar um imigrante indiano, outra vez vai mostrar um pessoal lá do Oriente Médio, então sírio, né? Então, é uma série muito, muito legal. O primeiro episódio é sobre um indiano que cuida do hotel dos pais,
desde pequeno, é um menino muito inteligente, vai para o concurso lá de soletrar. Cara, esses episódios eles são bonitos, são tocantes. Acho que só o episódio que eu não gosto muito é o episódio da pedra lá, né? Que é o final dele não é tão legal, mas todos os episódios são tocantes. Tem o da menina que ela é muito pobre e aí ela começa a praticar squash, né? Qual que você viu? Você lembra? Tinha o do Não lembro. tinha o do rapaz que ele sofre preconceito no país dele, porque ele é gay e ele Isso eu veio assisti para os uma Estados parte, Unidos. Então, assim, só que não assisti inteiro. não, o da Oriental lá, né? Ela é chinesa, coreana, que ela tem os 2 filhos que ela vai pro Ai, de nossa, férias. esse é bonito. Ela é coreana. Coreano, né? E fantástico esse episódio. E aí contando. Todos os episódios são histórias reais. Então são histórias reais, de pessoas de verdade. Então, todo o final do episódio mostra, fala lá, conta a história de como a pessoa tá. O da pedra é muito triste. Né? Então eu adorei essa série. Muito, muito bonita. Não é um conteúdo nota 10, assim, nossa, a melhor coisa que eu vou ver na vida. Mas é super gostosinha de ver, eu assisti em um dia, cara, porque é muito, muito bacana. Nota 8, 8,5 da Little America. Um bom conteúdo. O Resgate. Danilo. Cadê o Danilo? Vamos achar o Danilo aqui. Danilo, conta pra gente aí, ó, o que você achou de O Resgate. O Resgate, né? Extraction, da Netflix. É bem engraçado que tem um nome de filme da Netflix que é Extinction. Eles meio que seguem essa premissa de dar um nome, sabe, impactante. O Resgate é um filme de ação. Um bom filme de ação. E é isso, sabe? O protagonista é interessante, ele é muito bom no que ele faz, porque ele tem traumas do passado. Ele é meio... Tipo, ele é um John Wick, só que mais parrudo. É basicamente isso. A história é bem qualquer coisa, sabe? Ele tem que tirar um garoto que é filho de um chefe de um cartel de drogas. No final das contas, ele tem um bom final, várias sequências de ação fantásticas. Um plano sequência ali, eu acho que na primeira metade do filme, que eu acho muito bem feita. Animal. Muito bem coreografada. O diretor, se eu não me engano, ele é um dublê, assim como em John Wick. Esse filme faz muitos paralelos com o John Wick. De modo geral, os personagens secundários da trama têm pouquíssima importância. O filme é basicamente um filme de ação e a história tá lá só pra ligar as cenas de ação legais uma nas outras. E são boas cenas de ação, mas eu queria ver mais história, sabe? Tipo, a história tinha que ser mais interessante, ou pelo menos me segurar um pouco mais. Isso, pra mim, é um grande demérito. Eu diria que ele é um filme nota 6, porque história pra mim é mais importante do que ação. Esse eu vou acabar discordando dele. Eu acho que, apesar da história ser. A história é nada, a história é muito pequenininha. É o cara que vai fazer a situação do menino lá, do indiano, e até o final da extração é isso. O filme é só isso. Eu assisti 2 cenas e... É um pouquinho mentiroso, é um pouquinho, mas tem umas cenas muito bem feitas. E esse plano de sequência mesmo é fantástico. O filme, claro que não é um falso plano de sequência, né? Que você vê as horas ali que pode ter corte, igual o 1917, né? Ainda assim é muito bem feito. Eu acho que ao que ele se propõe, sabe, entregou. E principalmente quem gosta de filme de ação vai adorar esse filme. Eu que não sou tão fã do gênero assim, eu achei bem interessante. Então, inclusive, esse filme fez tanto sucesso que já pagaram 2. Então, mas vai ter o 2. ele tá fazendo sucesso por causa do ator, né? Do ator, porque é um filme de ação, o pessoal gosta de filme de ação, né? Aquele filme Troco em Dobro, que nem é bom, fez bastante sucesso.
Deus me livre, Né? gente. Tô com dor. Nossa, Esquadrão 6, o pessoal, bastante gente viu Esquadrão 6. Esquadrão 6 é terrível. Então, assim, eu tava com esse pensamento de ser mais um filme ruim da Netflix. Não é só o Esquadrão 6 que é terrível, não. É todo o Esquadrão. Até o Esquadrão Suicida. Então, assim, fui surpreendido positivamente com esse filme, porque eu não dava nada por ele, e eu achei um conteúdo bem aceitável, bem interessante. Pra mim, nota 7, talvez até mais. Filme bem legal mesmo. Pessoal, Mentiras Perigosas eu vou deixar para a semana que vem, para não estender muito o programa. Code 8 também vou deixar para a semana que vem. Então, o último conteúdo que a gente vai falar aí vai ser sobre a segunda temporada de Afterlife. Afterlife é aquela série com o Rick Gervais que roubou o nosso coração. Né? Então, a gente já tinha falado para vocês assistirem ela, que a primeira temporada era fantástica. Né? A gente assistiu, a gente adorou a primeira temporada. E aí, essa semana saiu a segunda temporada. A gente saiu lá, a gente já correu e foi assistir. Né? Inclusive, a gente está gostando tanto desses conteúdos que a gente viu que na Netflix tem uma outra série do Rick Gervais também, que até já adicionou na lista para assistir. Acho que chama Derek, se não me engano. Então, Afterlife, segunda temporada, gostou? Menos que a primeira, Com certeza. mas continuo gostando muito. É isso, acho que o resumo é esse. Continua um bom conteúdo, mas muito inferior à primeira. Então, né? a segunda temporada, ela me prende como me prendeu na primeira. A primeira ficava fascinada. Eu vou levantar, eu pauso, eu quero ver tudo que vai acontecer. Sim. Só que a história é diferente. Porque na primeira temporada ele é tão triste e sarcástico que chega a ser engraçado. É isso, o humor tá porque é muito rabugento, né? E agora não, né? A segunda temporada tá tipo mostrando uma avaliação de supera dele. A gente entende isso, né? Que é uma supera, só que depois parece que não. Então, porque é isso. A primeira temporada é o arco de redenção, né? Ele começa ali, que ele tem a morte da esposa, então ele é super depressivo e ele agride todo mundo, né, verbalmente. Então ele passa a temporada inteira fazendo isso. E aí, no final, ao arco de redenção, então é muito positivo, sabe? Apesar dele fazer uma coisa terrível na primeira temporada, né? Mas esse arco de redenção, ele não é rápido. Não. Ele começa a segunda temporada ruim ainda, Então, só que não péssimo do jeito que ele estava na primeira. É isso. Por quê? Porque no final da temporada dá uma melhoradinha no personagem dele. Só que na segunda eu achei ela só depressiva, né? A comédia vai embora, não tem mais graça. É só isso. Aí você fala, então por isso é ruim? Não é ruim, nem assim não é ruim. Porque ele começa a tratar as pessoas com empatia, mas pouco, ele né? não se trata com amor. Não. Ele continua sofrendo por causa da esposa dele, mas ele entra na cabeça dele de que as pessoas não têm culpa disso. Isso. Então, a depressão, a tristeza, ele começa a guardar só pra ele e para de atingir outras pessoas com isso. Aí acaba a graça e você vê que ele tá doente. Isso. Né? Então, e aí essa temporada tem um personagem lá do psicólogo, que eu não lembro que ele era tão babaca assim na primeira temporada, né? Nossa, é um personagem... Deixaram ele babaca na segunda temporada. Ficou muito ruim, né? Ficou muito, muito ruim. Porque acho que tentaram colocar pra ele a parte cômica, só que só ficou baixo. Aquilo não é cômico, não tem graça. Então, assim, Afterlife continua uma boa série, apesar de ter tido uma temporada bem abaixo da minha opinião do esperado. Essa temporada ela é tão... Mas sabe o que eu acho que acontece com o médico, o psicanalista? Porque tem uma parte que eles falam assim, você já procurou um psicanalista? Aí ele fala, não, pra quê? Só que ele tá com sérios problemas. O próprio psicanalista. O próprio. Sim. Não, pra que eu vou fazer isso? Ué, mas você trata a gente e você não quer ser tratado? Eu acho que eles abriram... uma questão ali, uma questão pra esse assunto. Concordo, pode ser isso mesmo. Porque ele tem vários problemas, esse médico, nossa, doente. O nosso herói aqui eu não gosto do final da série específica. Eu acho que
eu esperava um pouco que as coisas fossem um pouquinho melhor. Da primeira temporada? Não, na segunda. Não gosto do final da segunda temporada. E eu também gosto da primeira e da segunda. Então acho que é isso que eles fazem com a gente. Choca a gente. Né? Eu gosto do final da primeira. Eu não gosto muito, pelo que ele faz com o moço. Não, mas eu entendo que ele faz com o moço, mas aquilo não é o final. Aquilo é no final do penúltimo episódio, então ainda tem uma recuperação. O problema é que nesse é no finalzinho do episódio mesmo. Então, até aquela recuperaçãozinha que faz aquela ceninha final não me pagou, e pra mim eu fiquei. E assim, e outra, essa série, eu dificilmente, aliás, eu nunca lembro de ter feito isso. Eu parei ela no meio, porque eu falei assim, não tá legal. Então, assim, eu parei para respirar para conseguir terminar de assistir, porque estava muito para baixo, Eu né? faço isso direto. Tava muito deprê. Eu falei, nossa, pesado. Nossa, essa areia movediça, Eu cansei de pausar ela. falei, O filme, a eu falei, bruxa. não, vamos assistir aqui outra coisa. Eu assisti outra coisa para depois voltar a terminar, porque assisti todos os episódios, estava muito carregado. Se a pessoa tem problema de depressão, não sei se é uma sugestão assistir essa não série, acho melhor não. Quem tá sensível, É isso, quem tá pula a sensível. A primeira temporada eu acho fantástica, mesmo pra quem tá triste. Agora, que você. Teve outra. A primeira temporada, todos os episódios eu chorei. Todos os episódios eu me emocionei um pouco. não. Pra quem tá sensível, assim, não sabe o que assistir, assiste It's Bruno. Essa você vai dar risada. É muito, muito legal. E tem Netflix. É engraçado, né? É muito engraçada e rápida. Então, a segunda temporada de Afterlife, o problema dela é que eu achei ela muito deprê. Apesar disso, eu dou uma nota positiva pra ela, tipo uma nota 6, 7, juntando com a nota 10 que eu tinha dado pra primeira, então continua um conteúdo nota 8, né? Continua um conteúdo bom ainda, né? Vamos ver a terceira temporada se tiver. Maisel, você deu a nota final? Eu adoro, né? É que eu não gosto da terceira temporada, né? Do final é terrível, A né? terceira temporada. Não, eu não gosto Nossa, eu levantei, não é o final da temporada. A série inteira. A terceira temporada inteira, Nossa. eu não gosto. Não gosto da terceira temporada porque o arco que fizeram pro pai, eu não gosto. Eu disse isso no outro programa. Não gosto do arco do pai. Gosto médio do arco dela. Aí no meio da tour dela lá, ele encontra lá o cara. Então eu não gosto de algumas coisas que acontecem na terceira temporada. Apesar disso, continua uma série excelente. É isso. Então assim, e foi o que eu falei quando eu falei sobre ela. Que amanhã, quando sair a próxima temporada, eu vou correr e vou assistir. Porque é bom, é um conteúdo bom. Assim como Afterlife. Afterlife me decepcionou um pouquinho essa temporada, mas continuo gostando. É isso. Mais alguma coisa? Não, só. Então, Fica em casa, fique em casa, como nós estamos. pintando parede. Então, tem bastante conteúdo aí que a gente sugeriu para vocês assistirem. Semana que vem a gente volta, né? Danilo vai ficar um tempo fora, aí semana que vem vamos tentar gravar de novo. Ou não, fica uma semana sem programa. A gente vê. Quando der, a gente vai ter outro programa. Mas com certeza essa semana aqui vai ter spoiler game para vocês. Toda semana aí temos ainda 2 episódios gravados de spoiler game. Então, com certeza essa semana tem spoiler game para vocês. Obrigado por ter ficado até aqui. Calma aí, tem a Danilo também quer se despedir de vocês. Então é isso, pessoas. Obrigado por terem ficado até aqui. Novamente, desculpem pelo programa longo. Desculpem a ausência nesse programa. Como sempre, por favor, deem like no vídeo. Comentem aqui embaixo o que acharam, se viram as obras que a gente comentou, o que acharam da nossa opinião. É sempre válido. E se puder, compartilhem com os amigos e sempre se inscrevam no canal, por favor. É isso aí. Falou tudo, né? Falou tudo. Um beijo no coração. Mua. Até semana que vem. E fiquem com Deus.